Hello, my friend. We meet again. Nos encontramos de novo para mais uma aula de gramática extra somente com um assunto que são os pronomes objeto. São muito parecidos com os pronomes oblíquos, pronomes pessoais oblíquos, tá lembrado o que é isso na língua portuguesa? Os pronomes pessoais reto são parecidos com os pronomes sujeito no inglês, são os pronomes mais comuns, né? Eu, você, ele, nós, vós, eles. Em inglês, I, you, he, she, it, we, you, they são os pronomes sujeito, chamados assim, você lembra por quê? Porque eles sempre são o sujeito, eles fazem a ação. Hoje, a aula é sobre os pronomes objeto que sofrem a ação. Então, sempre que você precisar substituir a pessoa ou aquilo que está sofrendo a ação pelo pronome, você vai usar uma segunda lista aqui de pronomes, que a gente vai começar vendo aqui rapidinho a lista antes dos exemplos, que são os pronomes objetos que estão aqui do lado direito. Vamos começar repetindo então. Pronome sujeito e pronome objeto. Repeat. I, me. You, you. Esse não muda. Só tem dois pronomes que não vão mudar, que é o you, tanto faz se é sujeito ou objeto, está sofrendo ou está fazendo ação é igual, mas os outros vão mudar. Por exemplo, he, him, she, her. E aqui eu quero chamar a sua atenção antes de continuar, porque não sei se você já se deu conta, mas esse her aqui, nesse caso é o ela. Por exemplo, ele está falando com ela. Ela está sofrendo ação, mas esse pronome her, ele é o mesmo do possessivo her. É o único pronome possessivo que tem a mesma forma que o pronome objeto. Por exemplo, quando você diz, né, o irmão dela, você vai dizer her brother. O irmão dela é legal. Her brother is nice. Esse é o dela, mas o pronome objeto significa ela, assim como she, her também é ela. Mas nesse caso aqui, por exemplo, ele está falando com ela. He is talking to her. Então, nesse caso aqui não é dela, e sim ela. Ele está falando com ela. O pronome objeto, ele sofre ação. Então, aqui quem está falando é ele é o sujeito. Ele está falando com ela, que está sofrendo ação, é o her, que tem a mesma forma, infelizmente, confunde bastante com o her possessivo, dela. Não confunde aí, é o único pronome possessivo que tem a mesma forma do objeto. Eu vou botar aqui os possessivos para você relembrar. Por exemplo, meu, my, seu, your, dele, his, dela, her, daquilo, né, dele ou dela, algo que não seja pessoa, é o its, nosso, deles, seus, né, o your no plural, seus ou de vocês, e sim o deles, o their. Então aqui a gente vai comparar os pronomes, você veja que o único que realmente repete, que tem a mesma forma, o possessivo e o pronome objeto, é o, infelizmente aqui, o her. E acaba confundindo muito aluno aí, que às vezes quer usar um possessivo, acaba usando o objeto ao invés, e vice-versa. Às vezes tem que usar o objeto aqui e acaba usando o possessivo. Por exemplo, aqui o him e o his confunde bastante, mas esses que estão aqui na lista no Notepad, no bloco de notas, esses são os possessivos, né? Meu, teu, dele, dela, nosso e assim por diante. Esses aqui não são possessivos, não confunda. Esses dois têm a mesma forma, mas têm funções diferentes e os outros todos mudam, beleza? Só para dar uma relembrada aí e seguimos em diante. Então aqui o she, her, que nesse caso não é dela e sim ela. O it tem a mesma forma igual. It, não importando se é sujeito ou objeto. Os próximos vão mudar aqui, o we, us. Sempre repetindo, né? O you, como no singular ele não muda. Sempre o singular e o plural, que os pronomes são iguais em inglês.
com uma pequena exceção que a gente vai ver na próxima aula, e they, them. Isso aqui, essas duas listas têm que estar na ponta da língua. Na verdade, as três listas aqui têm que estar na ponta da língua. Sujeito, objeto e possessivo, você tem que saber bem, que você usa o tempo todo, você sabe, né? Então tá, vamos ver nos exemplos agora como funciona o uso desses pronomes, que como eu disse, são bem parecidos com os pronomes oblíquos, pessoais oblíquos no português, muito parecidos. Let's start. Repeat. Object pronouns. Example. Brenda and Thomas are talking now. O que está em negrito aqui é o sujeito. Brenda and Thomas é o mesmo que eles. E aqui eu substituindo pelo they. Repeat. They are talking now. Excellent. Lembra que esse verbo aqui, o L não é pronunciado, não é talking. É só talk. Talking. Aqui é o pronome normal, né? O sujeito, que a gente começou aqui só dando uma revisadinha, né? O que está em negrito é o sujeito. Então, eles estão conversando. They are talking. Mas agora o próximo exemplo a gente vai ver a comparação, então. O que está em negrito é o sujeito e o que está em azul é o objeto da frase. O objeto que é quando sofre ação. Repeat. Brenda is talking to Thomas. She is talking to him. Então, Brenda é ela. Brenda, she. Mas aqui o Thomas, ele é substituído não pelo he. Mesmo aqui a tradução você vê, ela está conversando com ele. Mas esse ele está sofrendo ação. Ela que está conversando, ela, o sujeito, que está conversando com ele que está sofrendo ação. Por isso que nesse caso, né, aqui comparando as duas listas, a gente não usa o he e sim o him. Tem a mesma tradução, ele e ele. Mas um é o ele que faz ação, outro é o ele que sofre ação, como é o caso do exemplo aqui. Ok? Próximo exemplo é invertido. E você vai ver como é que funciona então a troca dos pronomes. Repeat. Thomas is talking to Brenda. Agora é ele que está falando com ela. He is talking to her. Sujeito em negrito, né, Thomas, he. E a Brenda agora ela está sofrendo ação. Ele está conversando com ela. Esse ela aqui, he is talking to her, não é o she. Né? O she aqui é o pronome sujeito. Ela. E aqui é a mesma tradução, ela também. Mas é o ela sujeito e o ela objeto da frase. Alright? Os próximos exemplos seguem a mesma lógica. O que está em negrito é o sujeito. E o que está em verde é o objeto, está sofrendo ação. Repeat. My father and I are watching a movie with Jerry and Anna. Good. Meu pai e eu, my father and I, é o mesmo que nós, we. Por isso que eu substituí aqui pelo nós. Para você ver como é que funciona, né, a substituição das palavras, dos substantivos pelos pronomes. Então agora vai ficar, nós estamos assistindo um filme com eles. Eles é o Jerry e Anna, que a gente vai então no exemplo seguinte. Repeat. We are watching a movie with them. Isso, them é eles também, mas repetindo, né, tem o eles sujeito e o eles objeto da frase. Ops. Então, nós estamos assistindo um filme com eles, with them, que eles é o
objeto, estão sofrendo ação. Meu pai e eu somos sujeito, nós estamos assistindo. Com alguém, com eles. With Jerry and Anna. With them. Them. Invertendo, agora é a Jerry e Anna que estão assistindo. Eles são os sujeitos, estão assistindo com meu pai e eu, que somos os objetos, então, da frase. Repeat. Jerry and Anna are watching a movie with my father and me. They, Jerry and Anna, they, repeat, they are watching a movie with us. Que é o nós, ou com nós, conosco, substituindo meu pai e eu, que é o plural. Nós, está assistindo conosco. Tá entendendo? Então, us é o pronome objeto referente ao we. Vamos ver o exemplo aqui com teacher. Teacher que sou eu, então vou como se estivesse falando para você. So, what about you and I? You and I. Well, I am talking to you and you are listening to me. Eu estou falando com você, você está me ouvindo. Então aqui o me, eu estou sofrendo ação. Você está me ouvindo, só o you aqui que não troca, fica igual. Tanto o sujeito quanto o objeto, mas o I troca para me. I am talking to you, you are listening to me. O último conferes aqui nesta lista tem que estar na ponta da língua. Você tem que memorizar bem e tentar não confundir com os possessivos. Esses que estão aqui são os possessivos. Não tem nada a ver aqui com o que a gente está falando hoje. Grammar. Repeat. Grammar. Subject pronouns. Então, os pronomes sujeitos são usados, para referir-se a quem está fazendo a ação. For example, repeat. Jim works at Petrobras. He works with Sarah and Nicholas. Ele trabalha, é o he. Agora, o objeto, pronome objeto, a gente vai substituir aqui o Sarah and Nicholas no pronome objeto. Repeat. Object pronouns. Pronomes objetos são usados para referir-se a quem está sofrendo ação. Repeat. Sarah and Nicholas work with Jim. They work with him. Isso, aqui trabalham com o Jim trabalha com ele, é o him. Aqui o Jim trabalha, é o he. Então é o mesmo nome ali, mas dependendo da função na frase, vai substituir ou pelo he, se for o sujeito, ou pelo him, se for o objeto. Understood? Entendido? Vamos fazer a tarefa e vamos ver então se você sacou bem essa regrinha. Repeat. Task. Use subject and object pronouns when possible. A tarefa é substituir, usar os pronomes sujeito e objeto, que são os da lista acima, Sempre que for possível, substituir os nomes pelos pronomes. Como no modelo. Repeat. Models. I am walking with my dog.
or I am walking with it. A gente substituiu então my dog pelo it. I'm walking with it. Estou caminhando com ele. Ele, que não é um homem nem um menino, sempre que não for pessoa, você usa o it. Pode usar o him, pode usar o her. Muita gente me pergunta, é uma dúvida bem constante, se pode usar para animais, né? O him ou o her. Ou mesmo, né, o he e o she. Claro que pode. A gente já conversou isso em outras aulas. Principalmente se é o seu animal, animal de estimação de alguém. É como gente, né? Da família, é como se fosse uma pessoa. Então, se o cachorro for do sexo masculino, ou gato, ou qualquer outro animal de estimação, você pode sim usar o him. Se for feminino, se for uma fêmea, pode usar o her. Então, nesse exemplo, poderia ser. Vamos dizer que o cachorro é macho. I am walking with him. Cachorro é fêmea? Ok, no problem. I am walking with her. Ok? E o outro exemplo, repeat. Sally loves Martin. She, Sally, loves him, Martin. Que é como você vai fazer aqui no número 1. Vai substituir o Martin pelo pronome e vai substituir a Beck pelo pronome também, dizer ele ama ela. Então, esse exercício vai funcionar como a gente já fez em algumas outras lições. Você repete a sentença ali comigo primeiro e aí substitui. Tenta fazer a resposta e a gente confere depois de alguns segundos. Alright? Let's start. Number 1. Repeat. Martin loves Becky. He loves her. O he é o Martin, é um nome masculino, né? E Becky é o her. Ele ama ela. He loves her. Number 2. Sempre que possível, você substitui pelo pronome. My mother and I are playing with the cats. Repeat. So, my mother and I, minha mãe e eu, é o mesmo que nós. Então, eu substitui aqui pelo we. Nós estamos brincando com eles. Os gatos, eles. We are playing with them. We are playing with them. Number 3. Repeat. Tanya is dancing with Adam. Então, Tanya, she, ela está dançando com ele. She is dancing with him. Entendeu bem como é que é o exercício? Por exemplo, no número 4, my brother and my sister é o mesmo que eles. Então você vai substituir por eles. Estão brincando com uma bola que é o mesmo que, né, algo no singular. Você pode substituir também pelo pronome. Let's try. Vamos tentar? Repeat. My brother and my sister are playing with the ball. My brother and my sister, they, eles, né? Are playing with it. Eles estão brincando com ela. Ela, a bola. They're playing with it.
Number 5. Repeat. I work with Alice. I work with her. The last one, a última, the last. Repeat. Brad likes my brother and me. O Brad, ele likes, ele gosta da gente. Meu irmão e eu, ele gosta de nós. Ele gosta da gente. He likes us. He likes us. Alright? Do you like this lesson? Do you like it? Espero que você tenha entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, manda uma mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp. Serve para isso, para tirar dúvida, para escrever exemplos. Sempre que você precisar, joga lá se ficou alguma coisa não esclarecida. E, claro, faça sempre os exercícios para praticar e segue em frente. Alright? That's all for today. Thank you very much. See you next time. Bye bye.